ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou hoje buscas de documentos e de arquivos digitais e determinou o bloqueio de contas em redes sociais de 8 investigados. Ordenou também que todos prestassem depoimento à Polícia Federal. Os mandados se basearam em opiniões negativas dessas pessoas sobre o STF e em ofensas à Corte. Em alguns casos, as buscas se basearam no que o STF considerou serem ameaças ao tribunal. Os policiais federais cumpriram os mandados em São Paulo, Goiás e aqui em Brasília. A TV Globo teve acesso à decisão do relator. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou buscas de documentos e arquivos digitais. O despacho informa que a apuração é sobre a existência de notícias fraudulentas, fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares. Esse inquérito foi aberto no mês passado, por ordem do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, sem pedidos de órgãos de investigação, o que é uma exceção. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que os documentos e informações juntados até o momento aos autos fornecem sérios indícios de prática de crimes e que verifica-se a postagem reiterada em redes sociais de mensagens contendo graves ofensas a esta corte e seus integrantes, com conteúdo de ódio e de subversão da ordem. O despacho listou os alvos das buscas e as suspeitas relacionadas às postagens feitas no ano passado e neste ano. O relator argumentou que as mensagens têm conteúdo de propaganda de processos ilegais para alteração da ordem política e social. Segundo a decisão, no caso de Omar Rocha Fagundes, por exemplo, há a publicação em que se vê a seguinte frase: "O nosso STF é bolivariano, todos alinhados com os narcotraficantes e os corruptos do país. Vai ser a fórceps." Em outra postagem, segundo a decisão, Omar incita a população a impedir o livre exercício dos poderes da União, afirmando que o Peru fechou a Corte Suprema do país. Nós também podemos. Pressão total contra o STF. Segundo o ministro, ele é membro da Polícia Civil do Estado de Goiás, andando constantemente armado. Em relação a Isabela Sanches de Souza Trevisani, a decisão afirmou que ela postou nas redes sociais que se lê STF Vergonha Nacional, a vez de vocês está chegando. Em outro momento, atribuiu a um ministro da Suprema Corte fato definido como crime ou ofensivo à reputação. Essa é a recepção do ministro ladrão de toga, enquanto exibe uma cesta com ovos em vídeo publicado no dia 29 de março. Sobre Carlos Antônio dos Santos, a decisão relatou que o alvo postou: STF soltou até traficante. Em outra postagem, incita a população a impedir o livre exercício dos poderes da União, afirmando que é desanimador o fato de tantos brasileiros ficarem alheios ao que a quadrilha STF vem fazendo contra a nação. Sobre Hermínio Aparecido Nadim, a decisão diz que ele compartilhou publicações como: "Não tem negociação com quem se vendeu para o mecanismo", "Destituição e prisão, fora STF". Em outra ocasião, imputa fato ofensivo à reputação dos ministros. Máfia do STF, empunha papéis e canetas, protege criminosos, cobra propinas de proteção de corruptos, manipula a lei, mata pessoas. No caso de Paulo Chagas, o despacho aponta que há postagens nas redes sociais de propaganda de processos violentos ou ilegais com grande repercussão entre seguidores. Em pelo menos uma ocasião, o investigado defendeu a criação de um tribunal de exceção para julgamento dos ministros do STF, ou mesmo substituí-los. Gustavo de Carvalho e Silva e Sérgio Barbosa de Barros foram alvos das buscas em Campinas e São Paulo. O ministro Alexandre de Moraes ordenou que, após as diligências, todos os suspeitos prestem depoimentos à Polícia Federal. Para este jurista e professor da Fundação Getúlio Vargas, as postagens não podem ser interpretadas como ameaça se não houver mais outros indícios do crime. Ele acrescenta que muitas vezes ministros do Supremo precisam tomar decisões contrárias à opinião pública para fazer valer o que está na Constituição e não devem se melindrar com críticas. Primeiro, o crime de ameaça existe quando essa ameaça é real, efetiva. O simples fato de você postar coisas na internet não necessariamente reflete o desejo de realizar aquele tipo de atividade. Com relação a ofensas, é muito comum que funcionários públicos, políticos, juízes, estejam mais expostos a esse tipo de reclamação do público. Quando as pessoas vão ao Maracanã e xingam o árbitro, dizem que ele é um ladrão, não estão realmente querendo dizer que ele é um ladrão, estão simplesmente indignadas reagindo daquela forma. E as decisões dos juízes, as decisões dos ministros do Supremo devem gerar esse tipo de indignação, porque elas muitas vezes são contrárias ao que a maioria quer, ao que a maioria pensa, ao que a maioria entende.
A pessoa que toma esse tipo de decisão, que sabe que esse tipo de decisão gerará essa reação, não pode ficar melindrada com, enfim, ofensas que fazem parte da sua atividade. A operação repercutiu no Congresso. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede, vê exageros do Supremo nas ações desse inquérito. É um caminho muito perigoso para a democracia brasileira. Primeiro, a Corte Constitucional, que deveria ser a guardiã da Constituição, estabelece censura a meios de comunicação, ferindo um princípio sensível da própria Constituição. Complementar a isso, o que faz? Se autoprovoca em algo inédito na história jurídica do mundo para realizar busca e apreensão àqueles que criticam. Qual vai ser o próximo passo? Fazer busca e apreensão e fechar o Congresso e procurar aqueles parlamentares que criticam o Supremo? É um caminho tenebroso para a democracia brasileira. O Senado necessita, em defesa da democracia, reagir. O inquérito foi aberto no dia 14 de março deste ano por ordem do presidente do Supremo, Dias Toffoli. A portaria que instaurou o inquérito não deixou claro o alcance da investigação e nem quais são as pessoas investigadas. Toffoli se valeu do artigo 43 do Regimento Interno do Supremo, que prevê investigações se ocorrer infração na sede do tribunal. E avaliou que os ministros têm jurisdição nacional, são ministros onde estiverem. Por isso, o inquérito podia ser aberto. De lá para cá, já houve 2 operações. A de hoje e a do dia 21 de março, com 2 buscas, uma em Alagoas e outra em São Paulo. Os alvos eram suspeitos de postagens com ofensas a ministros. A investigação vem sofrendo críticas de procuradores e juristas, que afirmam que falta delimitar o que está sendo apurado, ou seja, o objeto do inquérito. Que o relator não poderia ter sido escolhido pelo presidente do Supremo, e sim sorteado, como é usual. E que o inquérito não poderia ter sido aberto de ofício, só se houvesse pedido de algum órgão de investigação. O deputado Marcelo Calero, do Cidadania, também criticou a investigação. A gente parece que está diante de um tribunal da Inquisição, porque a mesma corte que abre a investigação, ela determina as diligências, faz as investigações, portanto, depois vai ser a corte que vai julgar. Está se criando um clima muito ruim, muito perverso para a nossa democracia, de atentado contra a liberdade de expressão. E foi também nesse mesmo inquérito que o ministro Alexandre de Moraes tomou outra decisão muito criticada. Censurou sites e mandou retirar a reportagem que relatava que Marcelo Odebrecht disse que a empreiteira tratava Dias Toffoli como amigo do amigo de meu pai nos e-mails internos, sem menção a dinheiro ou a pagamentos. O ministro Alexandre de Moraes determinou a retirada da reportagem da revista Cruzoé do site, afirmando que as informações eram falsas. A revista afirmou que a reportagem se baseou em informações verídicas, que constam dos autos da Lava Jato. A TV Globo confirmou que o documento citado pela revista foi, de fato, anexado aos autos do processo. O advogado da revista Cruzoé, André Marcília, confirmou que um dos sócios da revista, Mário Sabino, foi ouvido hoje pela Polícia Federal em São Paulo, por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Hoje à tarde, o ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, chamou a decisão de censura e disse à TV Globo que o Supremo sempre esteve engajado na preservação da liberdade de informação e de expressão e que a decisão do colega Alexandre de Moraes é um retrocesso e que mandar tirar do ar uma reportagem que cita integrante da corte parece atuar em causa própria e é inconcebível. Hoje, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, pediu informações ao colega Alexandre de Moraes sobre censura a sites. O procedimento de pedido de informações é praxe e está previsto em lei. Fachin pediu a manifestação de Moraes após a ação da Rede, que requereu decisão para revogar a censura. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil diz que em qualquer democracia a liberdade vem atrelada à responsabilidade, não sendo crível afastar de responsabilização aqueles que, por qualquer razão ou interesse, possam solapar o correto uso da liberdade garantida para fins proibidos na legislação brasileira, mas somente após obedecidos os princípios da ampla defesa e do contraditório, dentro de um devido processo legal. E afirmou que a liberdade de imprensa é inegociável, até porque é um fundamento da democracia representativa, razão pela qual a diretoria do Conselho Federal e o Colégio de Presidentes da OAB esperam o pleno respeito à Constituição Federal e a defesa da plena liberdade de imprensa e de expressão.
Paulo Chagas disse que está absolutamente tranquilo e considera que apenas expressa sua própria opinião. Em uma rede social, Isabela Sanches de Souza afirmou que é contra o que chamou de ditadura do judiciário, arbitrariedade e censura. Gustavo de Carvalho e Silva negou que tenha feito ofensas ou ameaças contra ministros do STF. Ele disse que já tinha sido intimado, prestou depoimento à Polícia Federal há 10 dias e ficou surpreso com a operação de hoje. Nós não conseguimos contato com Carlos Antônio dos Santos, Hermínio Aparecido Nadim, Sérgio Barbosa de Barros e Omar Rocha Fagundes. O juiz federal Luiz Antônio Bonatti, responsável pela Lava Jato em Curitiba, retirou dos autos o documento em que o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, cita o presidente do STF, Dias Toffoli. O documento embasou reportagem de sites censurados por decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O juiz atendeu a um pedido do Ministério Público Federal que informou que o documento não tem relação com o inquérito que apura irregularidades na construção da usina de Belo Monte, no Pará. Segundo Bonatti, a Polícia Federal deve encaminhar para a PGR conteúdo do documento com a citação ao ministro Dias Toffoli e a outros agentes com foro privilegiado. O juiz afirmou ainda que liberou hoje acesso à decisão dele para afastar possíveis interpretações equivocadas sobre o conteúdo. A revista Cruzoé e o site Antagonista entraram no Supremo Tribunal Federal com um recurso contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Os sites pedem uma liminar para suspender a censura. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, considerou ilegal o inquérito aberto pelo Supremo e pediu o arquivamento das investigações. Mas o ministro relator, Alexandre de Moraes, negou o pedido e o inquérito continua em andamento. No início da tarde, a Procuradora-Geral da República enviou ofício ao ministro Alexandre de Moraes. Nele, Raquel Dodge pede, além do arquivamento da investigação, a anulação de todos os atos praticados no âmbito da investigação, como buscas e apreensões e a censura a sites. Na verdade, ela usou o termo mais forte, disse que estava promovendo o arquivamento. Na manifestação, Raquel Dodge destacou que o sistema penal acusatório estabelece a intransponível separação de funções na persecução criminal. Um órgão acusa, outro defende e outro julga. Não admite que o órgão que julgue seja o mesmo que investigue e acuse. E que no Supremo Tribunal Federal, o ministro relator, aleatoriamente escolhido pelo sistema de distribuição regular, é o juiz natural, responsável por decidir questões legais. Não é o juiz investigador. Juiz e investigador existia no sistema penal inquisitorial, abolido pela Constituição de 1988, que o substituiu pelo sistema penal acusatório. Nesta linha de raciocínio, o sistema penal acusatório não autoriza que a condução da investigação penal seja feita pelo judiciário. E por isso, segundo a PGR, a decisão do ministro Dias Toffoli, que determinou de ofício a instauração deste inquérito, designou seu relator, ministro Alexandre de Moraes, sem observar o princípio da livre distribuição e deu-lhe poderes instrutórios, quebrou a garantia da imparcialidade judicial na atuação criminal, além de obstar acesso do titular da ação penal à investigação. Raquel Dodge disse que, além de não observar as regras constitucionais da delimitação de poderes ou de funções do Ministério Público no processo criminal, esta decisão transformou a investigação em um ato com concentração de funções penais no juiz, que põe em risco o próprio sistema penal acusatório e a garantia do investigado quanto à isenção do órgão julgador. A procuradora destacou que a competência do Supremo não é definida em função do fato de esta corte ser eventual vítima de fato criminoso. Que afirmou ainda que a delimitação da investigação não pode ser genérica, abstrata, nem pode ser exploratória de atos indeterminados, sem definição de tempo e espaço, nem de indivíduos. E destacou que, transcorrido o período superior a 30 dias dessa instauração, não houve sequer o envio dos autos ao Ministério Público, como determina a própria Lei Processual Penal. Dodge concluiu: considerando os fundamentos constitucionais dessa promoção de arquivamento, registro como consequência que nenhum elemento de convicção ou prova de natureza cautelar produzida será considerada pelo titular da ação penal. Também como consequência do arquivamento, todas as decisões proferidas estão automaticamente prejudicadas. Em uma rede social, o presidente Jair Bolsonaro disse: acredito no Brasil e em suas instituições e respeito a autonomia dos poderes, como escrito em nossa Constituição. São princípios indispensáveis para uma democracia. Dito isso, minha posição sempre será favorável à liberdade de expressão, direito legítimo e inviolável.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, defendeu a liberdade de expressão. Isso é uma questão que está sendo discutida no Supremo, espero que o Supremo resolva. A posição minha, pessoal, sempre foi favorável à liberdade de expressão. Já a Associação Nacional dos Procuradores da República pediu hoje ao Supremo que suspenda o inquérito que apura ofensas e vazamentos que atinjam a honra dos ministros. A associação pede uma liminar, decisão provisória, para suspender o inquérito, ou, alternativamente, que se determine que qualquer ato que envolva procuradores, como depoimentos, buscas e ordens de prisão, sejam previamente remetidos à PGR. Nesse cenário, várias autoridades públicas, incluindo os associados da ANPR e até mesmo cidadãos comuns, sofrem iminente risco de, sem conhecerem os motivos e sem qualquer chance de se defenderem, se tornarem investigados, se já não forem, em um processo inquisitorial, e sofrerem buscas e apreensões de bens pessoais, terem limitados os seus acessos aos meios de comunicação, escancarada a sua intimidade e até mesmo ceifada a sua liberdade ambulatorial. Os procuradores argumentam, entre outros pontos, que têm direito líquido e certo de ter segurança para a sua atuação profissional, de não terem tolhidos os direitos à intimidade e à liberdade de expressão, de não sofrerem buscas e apreensões de bens sem poderem se defender, de não terem limitados os acessos aos meios de comunicação. Este professor da FGV disse que o pedido de arquivamento feito pela Procuradora-Geral Raquel Dodge tenta corrigir um equívoco do Supremo. E o vício de origem está justamente na abertura do inquérito, que foi feito mediante uma interpretação do regimento, uma interpretação que, do meu ponto de vista, foi equivocada, permitiu esse procedimento sem a participação do Ministério Público. O Ministério Público, ele tem vários papéis. O mais conhecido é o papel de acusador. Então, no processo penal, o Ministério Público é quem acusa, é quem leva a acusação para o juiz tomar uma decisão. Mas o Ministério Público tem também um papel importante que a gente chama do fiscal da lei, do guardião da Constituição. É alguém que, tal como o Supremo, que tem a função de defender a Constituição, a decisão equivocada de censurar veículos de imprensa, por exemplo, se o Ministério Público tivesse envolvido neste caso, poderia ter sido consultado e, eventualmente, poderia ter trazido alguma manifestação de bom senso no sentido de não seguir naquela direção. Então, a decisão, o ofício da Procuradora-Geral da República, nesse momento, me parece tentar colocar esse procedimento nos trilhos. No fim da tarde, o ministro Alexandre de Moraes rejeitou o ofício da Procuradora-Geral, que promovia o arquivamento do inquérito e suspendia os atos da investigação, como buscas e apreensões e a censura a sites. Na decisão, o ministro afirmou que o pedido da procuradora não encontra qualquer respaldo legal, além de ser intempestivo e se baseando em premissas absolutamente equivocadas. Pretender, inconstitucional e ilegalmente, interpretar o regimento da Corte e anular decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal. Segundo o ministro, o sistema acusatório de 1988 concedeu ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública, porém não a estendeu às investigações penais, mantendo a presidência dos inquéritos policiais junto aos delegados da Polícia Judiciária e, excepcionalmente, no próprio Supremo Tribunal Federal, por instauração e determinação de sua presidência, nos termos do artigo 43 do Regimento Interno. O artigo trata da polícia do tribunal e prevê que, ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito, se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição ou delegará esta atribuição a outro ministro. O ministro conclui que não se configura constitucional e legalmente lícito o pedido genérico de arquivamento da Procuradoria-Geral da República, sob o argumento da titularidade da ação penal pública e impedir qualquer investigação que não seja requisitada pelo Ministério Público, conforme reiterado recentemente pela segunda turma do STF. O ex-presidente do Supremo, o ministro Aires Brito, afirmou que o pedido de arquivamento da Procuradoria restaura princípios constitucionais, como a separação entre o órgão julgador e o órgão investigador. O fato é que não cabe ao Poder Judiciário, seja provocadamente, seja de ofício, instaurar inquérito, investigação criminal. Isso fica por conta ou da polícia ou do Ministério Público, este Ministério Público, no uso da sua competência constitucional de promover privativamente a ação penal pública. Quem investiga não julga, quem julga não investiga, porque o órgão julgador, se investigar, tende a ficar comprometido com o seu papel de investigador e aquela isenção, aquela imparcialidade necessária a quem julga, tende a ficar comprometida.
Essa é a razão de ser da separação das coisas. Aires Brito também destacou a defesa de Raquel Dodge ao princípio constitucional da liberdade de expressão. O ministro afirmou que a expressão jornalística deve ser plena. A Constituição não diz é livre, diz é plena liberdade de informação jornalística. Então é um sobredireito. E o pleno é íntegro, é cheio, é compacto, não é pela metade. Então, ou a liberdade de imprensa é completa, cheia, íntegra, ou é um arremedo de liberdade de imprensa. É uma contrafação jurídica. A seguir, franceses começam a avaliar os estragos do incêndio na Catedral de Notre Dame.